Esse sino veio depois dos índios, né? Primeiro vieram os índios, bem depois veio o sino, porque destruíram, incendiaram as missões lá, mas muita coisa ficou por lá e aos poucos foram retirando. Então esses sinos foram retirados da missão de São Nicolau e veio em 1800 e pouco que veio para cá. Tem gente que argumentou na época que esses sinos eram de uma fundição muito primitiva e que não tinham um som puro. Eu imagino que tem razão, que o sino não tivesse um bom som, mas evidentemente que nós preferiríamos que esse sino não ficasse lá em cima da torre, mas ficasse num monumento aqui embaixo ao alcance dos nossos olhos, mas não adianta sonhar. Na verdade, a esse respeito tem mais um detalhe na história que o pai conta. Existia um sineiro, né, que era o encarregado de fazer os anúncios, e diz que ele era expert na matéria. Ele tocava o sino aqui, que a região toda tomava conhecimento e sabia o que estava acontecendo. E esse sineiro, não lembro bem que cargas d'água, foi substituído por um, se não me engano, sobrinho ou parente de alguma forma do Padre Pedro. E diz que esse novo sineiro não conseguia fazer com a mesma excelência aquela atividade. E aí diz que o sino tinha uma rachadura, se não me engano, e aí então tinha essa história que aquele sino já não dava mais o som. E culpava o sino e não o sineiro. E aí veio o sino novo, e com o mesmo sineiro continuou o som não sendo tão bom. Tem uma fotografia que inclusive é do Oceano de São Antonino, do Ernesto, que mostra a imagem da igreja ali. Do lado uma casinha menor, que era a casa do sino, que é onde estava esse sino, não esse já veio para a torre. E ao lado tinha o Império do Divino. E ao lado de cá aparece um muro do cemitério que tinha aqui no lado da igreja. Aqui onde nós estamos em cima do cemitério. Mas a pergunta é o seguinte: quem está com a água benta no sino? Sim? Pode falar. As minhas fontes de pesquisa no livro que foi publicado em 2017, foi extremamente em cima dos livros tombo da paróquia. Portanto, a vida e as ações do Padre Pedro se refletem muito nesse material. Além deste, claro, outros materiais do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Até o Moacir foi ali na feira buscar este livrinho dali, e eu sigo esta versão que o Pedro falou, desta revolta de muitas pessoas que tiveram com relação a não guardar o sino. E isso se replicou até agora replica. Será que ele estaria aqui agora ainda? Não sei. Mas na versão do Padre Pedro, está no livro tombo, e em seguida eu digo a página, o lugar e o ano em que esses sinos, que houve esta questão dos sinos. Ele diz que o sino, exatamente, ele não tinha mais qualidade, ele era uma mistura não era pura, e ele resolveu trocar, mas para trocar, ele fez apelo à população e ninguém ajudou para o outro sino. Então ele teve que usar aquele sino como parte do pagamento. E o outro sino, o sino novo, me parece, eu não lembro agora, que a gente esquece o que está lá no documento, mas teria sido fabricado, parece que em São Leopoldo, não tenho certeza, mas logo eu já vou saber. E só que quando veio o sino novo, ninguém ofereceu-se para ajudar a pagar. Então, o padre, na época, o Padre Pedro, que era o administrador, ele tendia para um moderno, para uma troca, ele fez esta troca e lamenta essa questão de ter dado o sino, mas ele tinha que pagar o sino novo. Então, é só esta contribuição e está no documento do livro Tom.